Boa noite, meu nome é Vinícius e eu vou mediar a live de hoje. Esse é o segundo encontro promovido pelo projeto interdisciplinar e interdepartamental de extensão Educa Ciências. Antes de darmos início, gostaria de repassar alguns comunicados. Infelizmente, não teremos intérprete de Libras na live de hoje. Para contornar essa situação, a gravação da live será repostada com a inclusão da tradução em Libras. O segundo comunicado é que no decorrer da live será enviado no chat o link do formulário para o certificado de presença. Basta vocês preencherem o formulário e aguardar o envio dos certificados, que contabiliza 2 horas de atividade. O formulário será encerrado 10 minutos depois do término da live. E agora, temos convidado o professor Aloysio Costa Sampaio, do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru, e também professor da pós-graduação da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. Professor, palavra com você. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite por poder participar dessa live, de um extremamente importante, um tema que diz respeito a todo cidadão, não é específico de uma área de conhecimento, ela diz respeito a todos, todos são geradores de resíduos. Então eu escolhi esse tema para abordar com vocês porque o projeto temático de extensão Educa Ciências, e a educação ambiental é um pressuposto fundamental para que a gente tenha um avanço, uma evolução com relação às boas práticas ambientais no que se diz respeito aos resíduos, ok? Então agora eu vou compartilhar com vocês, tá, a apresentação para que a gente dê continuidade aqui ao nosso tema, ok? Bom, então, como foi divulgado, o nosso tema é sustentabilidade na gestão dos resíduos sólidos domiciliares. Nós temos no município a geração de vários tipos, não só dos domiciliares, mas também dos resíduos de serviço de saúde, dos resíduos de construção e demolição, resíduos industriais. Por que eu escolhi o resíduo sólido domiciliar? Porque nós estamos num momento muito importante para o município de Bauru, é um momento em que nós estamos discutindo, estamos debatendo um edital em construção, em finalização, podemos assim dizer, referente a uma concessão por 20 anos, sobre o tratamento de resíduos domiciliares. Então, como todo cidadão, como já mencionei, gera resíduo na sua residência, eu acho que é um tema extremamente oportuno, para que a gente possa discutir, levar alguma informação e debater com vocês, ok? Então, para que a gente tenha aí um sequenciamento, uma linha de pensamento ao longo dessa live, eu vou discorrer com vocês um avanço significativo, um divisor de águas em relação à política nacional de resíduos sólidos, Então, essa política ela foi construída no Congresso Nacional, depois de muito debate, e houve, então, a promulgação dessa lei federal, que é 12.305, que trata da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, essa lei ela foi promulgada, no dia 2 de agosto de 2010. Então, ela completou o ano passado 10 anos. E, como eu falei, houve um avanço do ponto de vista de legislação ambiental muito grande, Então, ela nos dá exatamente várias diretrizes que são extremamente positivas em termos de sustentabilidade da gestão de resíduos. Então, antes da promulgação da lei, nós tínhamos várias limitações em relação
as boas práticas ambientais. Então, eu vou tentar, né, ao longo da minha fala, colocar o que foi, quais foram os avanços, quais são as limitações, quais são os desafios, né? E esses desafios passam com segurança, passam totalmente pela participação do cidadão, né? Eu vou mostrar claramente que a partir do momento em que o gerador na sua residência não segrega os resíduos de acordo com a sua característica, não haverá, né, no final da cadeia, né, na disposição final do resíduo, por melhor que seja a tecnologia, o planejamento, a engenharia, ela não vai ter uma solução eficiente, uma solução sustentável, perfeito? Que passa naturalmente pela questão ambiental, social e econômica, perfeito? Então, a primeira prerrogativa da lei, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi uma obrigatoriedade, a partir de 2 de agosto de 2010, que todos os municípios brasileiros, e são 5.000, pegar minha colinha aqui, 5.570 municípios, tá? 5.570 municípios de diferentes realidades, de diferentes condições econômicas, pequenos, médios e grandes municípios. Por que eu estou falando isso? Porque, obviamente, cada município tem a sua limitação em recursos humanos, em orçamento, mas, de maneira generalizada, foi colocada essa obrigatoriedade através da lei, tá? Lei federal, de que os municípios teriam um prazo de 24 meses, 2 anos, para elaborarem um plano de metas, ou seja, um plano municipal de gestão de resíduos. Só estou falando em termos de projeto, não estou falando nada em termos de execução, em termos de implantação, né? Passado esses 2 anos, em 2 de agosto de 2012, nós tivemos menos de 10% dos municípios brasileiros, ou seja, menos de 557 municípios fizeram o dever de casa, ou seja, cumpriram esta meta, né, este plano, que segundo o governo federal poderia trazer, né, algumas punições com relação a auxílios federais e assim por diante. Bom, isso não foi feito, o Conselho dos Municípios, né, a Comissão dos Municípios do Brasil, né, mencionou claramente para o governo federal que não havia recursos financeiros dentro do orçamento da maioria dos municípios para a contratação de profissionais que viessem a realizar esse plano. Então, naturalmente, faltou, né, uma iniciativa de âmbito federal na concessão de editais, de linhas de financiamento via BNDES, Caixa Econômica Federal, para que os municípios pudessem atender essa imposição, ok? Uma segunda exigência, né, da lei de 2010 seria que em 4 anos, né, nós não teríamos mais a existência de lixões no Brasil. Perfeito? Só que em 2020, perfeito? Nós temos aqui, né, uma informação que ainda em 2020 nós temos no Brasil, tá, principalmente na região norte e nordeste, naturalmente, tá, que são regiões com menor condições fiscais, né, financeiras, 2.707 lixões, ok? Então, o que é um lixão? Um lixão é simplesmente nós depositarmos a céu aberto na periferia do município todo tipo de resíduo gerado na área urbana. Domiciliar, muitas vezes resíduo de serviço de saúde, que é mais grave ainda, de construção, demolição, enfim.
a pior realidade possível do ponto de vista ambiental, econômico e social, né? Então, é o pior dos mundos. Mas houve um avanço, né? Nós temos que sempre ser positivos. Então, houve, durante o ano de 2020, né, que é onde já tínhamos a pandemia, uma redução de 17% nos lixões, tá? Essa imagem aqui, ela está mostrando um lixão, né? Por quê? Porque eu tenho presença de pessoas, né, fazendo o quê? Retirando aqui materiais como papelão, plástico, vidro, metais, ou seja, o que nós chamamos de recicláveis secos, né? O que nós procuramos triar, segregar na nossa residência para encaminhar para a coleta seletiva, perfeito? Então aqui é em Brasília, questão de 3, 4 anos atrás, né? Saiu na Veja São Paulo essa imagem, tá? Lixão da Estrutural, que na realidade não é um lixão. Vocês podem observar aqui que existe, né, um trabalho de compactação e colocação de terra sobre esse resíduo domiciliar, ok? Então, o aterro controlado, que foi um artifício legal criado para pararem as multas aos municípios que não tinham aterros sanitários, é nada mais do que um lixão coberto com terra, tá? Nós vamos avançar, vocês vão observar claramente a diferença de um aterro controlado de um aterro sanitário. Então, isso aí é um aterro controlado, é um aterro, né, que eu tenho cobertura de terra e compactação. Mas um absurdo a questão de segurança, né? Olha a máquina próxima aqui de pessoas, essas pessoas não poderiam estar neste local de maneira alguma, tá? Então, depois, pessoal, nós estaremos abertos para perguntas, para questionamentos, ok? Então, o que eu quero mostrar claramente que, infelizmente, essa segunda proposição, né, referente à erradicação, né, ela não se concretizou, né? Estamos avançando, mas ainda estamos longe de atingir a meta imposta pela política nacional. O terceiro item, né, é a questão que nós estamos ainda numa situação bem mais acanhada, né? Então, a questão da compostagem, ela está ainda de maneira, como eu poderia dizer, incipiente, né? Muito inicial. Por quê? Porque o que nós temos em Bauru? Nós temos em Bauru como referência, centro do estado de São Paulo, município de 350 a 400 mil habitantes, perfeito? Então, uma cidade diferenciada em termos de Brasil, centro do estado de São Paulo. Então, nós temos em Bauru mais de 20 anos de coleta seletiva. Mas quando nós falamos em coleta seletiva, nós focamos apenas no reciclável seco, né? Nós esquecemos que nós geramos também na residência resíduos orgânicos, úmidos, né? Na cozinha, né? O resto do alimento. Esse material, né? Essa composição orgânica, ela tem um percentual ao redor de 50%. Ou seja, com pequenas variações estatísticas, nós temos dentro da composição do resíduo domiciliar 50% de recicláveis secos, coleta seletiva tradicional, ok? E 50% de resíduos orgânicos. E temos um terceiro resíduo aí, que é um complicador enorme, que é o resíduo de banheiro, né? Então, nós estamos falando em fralda descartável, geriátrica, infantil, nós estamos falando em papel higiênico. Então, esse material sanitário, ele tinha que ter uma outra segregação. Então, para que a gente avance na questão da compostagem, tá? Que seria a transformação de todo esse resíduo orgânico domiciliar em composto orgânico, tá? Que seria um condicionador de solo a ser utilizado em paisagismo, em praças, em agricultura familiar, né, no campo. Eu precisaria ter um avanço na educação ambiental
e uma gestão municipal que colocasse 3 tipos de coleta. A coleta seletiva já existente, um dia para a coleta do resíduo orgânico e um dia para a coleta regular. O que seria a coleta regular? Seria daquele cidadão que a gente sabe que nem a coleta seletiva ele participa, infelizmente. Aquele cidadão que não tem informação, não tem a sensibilidade, não tem o conhecimento, né? Então ele não participa, ele não acha importante, né, o custo do destino final desse resíduo. Nós estamos falando em Bauru em 300 toneladas por dia desse resíduo, né? Então ele não tem o conhecimento, a informação para valorizar a sua participação na sua residência. Então ele não participa. Então esse vai para a coleta regular, infelizmente. Eu vou ter que jogar todo esse resíduo orgânico, reciclável seco e de banheiro no aterro sanitário, que vai lá para Piratininga, da Estre, perfeito? Eu não tenho plano B, é isso daí. Só que se eu não tiver a implantação dessa coleta seletiva mais ampla, eu não vou ter um resíduo orgânico limpo. Eu vou estar com esse resíduo impregnado com outros materiais. Eu jamais vou ter essa imagem aqui. Isso aqui é compostagem de lodo de esgoto no Brasil, numa empresa referência em Jundiaí chamada Terra Ambiental. Ok? Então nós temos, esse equipamento é nacional, essa empresa é nacional. Então nós temos tecnologia, nós temos equipamento para fazermos a diferença, para fazermos um destino final muito mais nobre. Ao invés de eu aterrar esse material e gerar um líquido altamente poluente, que é o chorume, que nós vamos ver mais à frente, eu posso transformar de maneira física, química e biológica este resíduo orgânico em composto. Mas para isso eu preciso ter a participação da comunidade. Se o cidadão não tem esse compromisso, eu não vou ter tecnicamente a possibilidade de ter essa realidade que é lei, né? Lei Federal de 2 de agosto de 2010, ok? Então eu queria dizer para vocês que o composto é uma meta importante, mas ainda estamos de maneira muito acanhada em termos de avanços, tá? Muito acanhado. Pouquíssimos municípios do Brasil, né? Eu não tenho esse dado estatístico, mas são muitos poucos que têm aí essa coleta, né, diferenciada em termos de coleta seletiva de recicláveis secos, coleta de resíduo orgânico e material sanitário, vamos assim dizer, né? Ok? Aqui eu tenho uma imagem, eu levo os alunos da biologia na disciplina de gestão ambiental em resíduos, né? A empresa abre todo esse espaço para nós. Então aqui nós temos uma imagem do aterro sanitário de Piratininga, para onde nós estamos destinando todas as 300 toneladas diariamente dos resíduos domiciliares de Bauru, tá? Então nós temos, obviamente, a coleta seletiva, temos ecopontos, mas o grande volume, repito, 300 toneladas dia, e assim como de outros municípios da região, pagam para essa empresa privada aterrar, né, o seu resíduo, porque é saúde pública, ok? Então nós temos aqui uma imagem, né, que mostra toda uma obra de engenharia feita com uma impermeabilização de base. Vocês podem observar aqui que todo esse ambiente que eu estou mostrando, tá? Essa é a grande diferença do aterro sanitário para o aterro controlado. O aterro sanitário, pessoal, tem toda uma proteção, uma impermeabilização de base com mantas de polietileno de alta densidade. Olha a espessura desse PAD, né? Fazendo com que todo o líquido percolado no corpo do aterro seja drenado, né, para essas piscinas concretadas da Estre e são levadas para um tratamento lá em Jundiaí.
lá na outra empresa que eu mencionei, que é a Terra Ambiental, ok? Então, esse líquido que nós chamamos de chorume, altamente poluente em termos de recursos hídricos, né? Estamos falando aí de aquífero Guarani, efluentes, cursos d'água, né? Quando eu não tenho essa impermeabilização, um aterro sanitário, onde eu tenho lixão e aterro controlado, tenho certeza, esse líquido ele está sendo infiltrado, drenado para ambientes hídricos, causando poluição, ok? Não tem como. Então, quanto menos resíduo eu destinar para um aterro, esta é a meta da política nacional, melhor será do ponto de vista ambiental, melhor será do ponto de vista social, porque aqui eu tenho uma grande quantidade de recicláveis secos que poderiam estar sendo retornado ao mercado, gerando renda para as cooperativas de trabalho. O resíduo orgânico seria destinado para composto orgânico, consequentemente, o volume de chorume produzido seria imensamente menor, ok? Então, isso é sustentabilidade, é eu ter um planejamento que eu não resolvo o problema num passe mágica, né? Assim, em questão de 4, 5 anos. Mas eu preciso ter uma política pública que estimule esse compromisso legal, né? Ok? Então, para que a gente consiga avançar, né, nós temos instrumentos, né, está sendo proposto também, como um dos itens da política nacional, novos instrumentos financeiros para impulsionar a cadeia da reciclagem, ok? Nós temos um privilégio de ter na presidência, né, da Comissão de Meio Ambiente do Congresso Nacional, o deputado federal Rodrigo Agostinho, de Bauru, ex-prefeito de Bauru. Então é muito importante um projeto de lei que desonere a cadeia da reciclagem. Perfeito? Mas esse projeto tem que ser criado, ele tem que entrar na pauta do Congresso, né? Nós temos que esquecer o que é situação, o que é oposição. Hoje nós estamos num governo, independente de ser situação ou oposição, eu tenho que avançar. Para isso, eu tenho que criar um projeto de lei, entendeu? Para desonerar o setor da reciclagem. Eu não posso pagar a mesma carga tributária para reciclar um papelão, uma lata de aço, uma lata de alumínio, né, um papelão, um plástico, um metal, como se fosse a matéria-prima original, né? Não posso ter a mesma incidência de carga tributária. Eu tenho que ter uma desoneração, um incentivo fiscal. Isso é um instrumento financeiro que iria trazer uma alavancagem, né? Um impulso significativo no que foi imposto na legislação em 2010, ok? Mas vamos em frente, né? Uma próxima meta que eu reuni em função do nosso tempo, que está totalmente interligada, né? Relacionada, é a questão dos incentivos das cooperativas de trabalho, né? Então, neste ponto, Bauru é privilegiado, né? Ponto positivo. Bauru hoje conta com 4 cooperativas de trabalho e dessas 4, 3 estão reunidas, formalizadas numa associação de cooperativas, numa associação de catadores, né? De recicláveis, que é a Ascan, né? Então, a Ascan, ela reúne 3 cooperativas de trabalho de Bauru, né? Então, em 2010, por premissa legal, o poder público, o poder privado, né, as ações compartilhadas entre poder público e poder privado, né, deve estimular a participação,
o desenvolvimento, a criação de cooperativas de trabalho. Por quê? Porque no caso dos fabricantes, das empresas, né, sejam de papelão, sejam de Tetra Pak, de alumínio, né, tem a IABAL, que é a Associação das Empresas de Produção de Alumínio, Tetra Pak, de embalagens de longa vida, né? Então, todas as indústrias de eletrônicos, pneus, óleo lubrificante, baterias, embalagens de defensivos agrícolas devem ser a compartilhada, estimular o que nós chamamos de logística reversa. O que é a logística reversa? É eu ter essa ação compartilhada do poder público com o poder privado, no sentido de estimular ao máximo o retorno dos bens duráveis para ser reciclada. Então, seria a latinha de alumínio, que o Brasil é campeão mundial dentro da cadeia da reciclagem, em torno de 96% das latinhas voltam para o setor de fabricação, para as indústrias. Então, eu tenho um setor altamente eficiente dentro da cadeia da reciclagem, ok? Então, isto é o que nós chamamos, que está mencionado na lei, de logística reversa. Então, isto deve ser estimulado, né? E a população faz parte desse elo, dessa cadeia de reciclagem. Ou seja, a origem do material, ela vai ser fundamental para que nós tenhamos sucesso no final, né, da cadeia da reciclagem. Eu acho que eu estou tentando mostrar isso claramente para vocês, né? A importância da educação ambiental, ok? Então, como eu mencionei, nós temos em Bauru 4 centrais de triagem, são estruturas cobertas, bastante simples, bastante rústicas, né? Em que nós temos, como vocês estão observando aqui, cooperados, tá? Cada cooperativa tem um número determinado de cooperados, né? A maior seria a Copeco, nós temos a Copeco, esta é a Cotramate, temos essa é a Coperbal, perdão, que fica lá na Vila Dutra, né? Mas nós temos também a Cotramate, que fica ali no Jardim Redentor. Então, essas são 3 cooperativas mais antigas de Bauru. O que nós estamos observando aqui? A colocação de todos os recicláveis secos numa esteira em que cada cooperado retira um tipo de material que será prensado e será comercializado. Então, esse processo, para se viabilizar economicamente, eu tenho que ter um subsídio. Qual que é esse subsídio das cooperativas? É a coleta. Então, a coleta seletiva, ela é feita por caminhões gaiola, né, no sistema casa a casa. Então, em cada bairro, eu tenho determinado dia da semana que estes caminhões do poder público, da prefeitura, da empresa Endurbe, então a Endurbe é uma empresa municipal que presta esse serviço para o município, ok? Então, isso daqui, este material, ele é levado, tá, para as 4 centrais de triagem, para que seja triado e o recurso proveniente dessa comercialização, ele é rateado para os cooperados, tirando os custos de energia, água, contador, carga tributária, assim por diante, né? Então, a sobra desse rateio, ele é compartilhado com os cooperados, ok? Então, nós temos 4 centrais, mas que para viabilizar a cooperativa eu tenho que ter esse subsídio por parte do poder público, perfeito? Um ponto importante, né? Isso aqui é um dado que eu gostaria de chamar a atenção, né? Que é uma contrapartida, é um trabalho fantástico, né? De uma organização não governamental, que são as maiores empresas nacionais e multinacionais que estão reunidas no SEMPRE. O que é o SEMPRE?
é o compromisso empresarial para reciclagem. Então, sempre, né, fez aniversário ano passado, tem mais de 20 anos, ele reúne todas as grandes empresas brasileiras, né? Citei Tetra Pak, citei empresas, uma Ambev, eu não vou citar porque são muitas, Pão de Açúcar, tem as maiores empresas nacionais e multinacionais estão reunidas nessa ONG, nessa organização não governamental, que está em estreita parceria com o poder público federal, estadual, municipal, né? Contribui com esteiras de seleção de triagem, balanças, né? Informações, possui um informativo gratuito, né? Que eu posso me cadastrar no site para ter informações atualizadas sobre toda a cadeia da reciclagem. Então, estou chamando a atenção porque esse dado, né, eu extraí exatamente dessa pesquisa do Sempre, que é a pesquisa Ciclosoft 2020. Ela saiu em dezembro do ano passado, que mostra uma evolução sustentável, né, do número, né, dos programas de coleta seletiva. Fantástico. Só que são 1.269 programas de coleta seletiva, né? São 1.269 municípios que possuem coleta seletiva, mas, como mencionei, nós temos 5.570 municípios no Brasil. Então, nós temos que continuar avançando, né? Principalmente nas regiões Norte e Nordeste, que, naturalmente, nós temos uma menor concentração de municípios que possuem coleta seletiva, ok? Então, eu já mencionei esse slide, né? Nós temos a necessidade de tornar a coleta seletiva o mais eficiente possível. E essa eficiência passa pela contribuição, né, do cidadão. Ou seja, esse caminhão aqui, pessoal, ele vai passar no bairro, vamos colocar lá, todo mundo conhece a Bela Vista, Vila Falcão, num determinado dia da semana, e ele vai ter um custo fixo, independente se ele tiver lotado de reciclável seco ou se ele tiver pela metade. A diferença é a participação do cidadão, é a sensibilização da comunidade, perfeito? Outro ponto importante é a questão dos ecopontos, que nós tivemos um avanço significativo desde o final do ano passado, onde o poder público, de maneira adequada, de maneira correta, fez a concessão dos ecopontos para a Associação das Cooperativas, que ampliou o horário de atendimento ao público, reformou os ecopontos, né, com auxílio do Fundo Municipal do Meio Ambiente, né, fez um trabalho teto a teto, né, com contato permanente com a comunidade do bairro, onde o ecoponto está presente. Então, o volume recolhido de reciclável seco aumentou sensivelmente. Eu não vou poder trazer esses dados aqui porque não haverá tempo, mas no site da Ascan vocês têm toda essa evolução, tá, do recolhimento dos recicláveis secos, ok? Então foi um ponto positivo a Ascan ter assumido, né, a gestão dos ecopontos, na minha opinião, ok? Os postos de entrega voluntária, eles podem ser ampliados. O que eu quero dizer com isso? Puxa, vamos colocar pontos de entregas voluntária nos supermercados, ampliando essa rede de recebimento, né? Então seria um fator importante na redução do custo da coleta seletiva, ok? Qual que é a recompensa para o cidadão? Menor gasto no aterramento. O recurso que vai lá para a Estre ou para a Endurbe, ele vai para um posto de saúde, vai para uma escola municipal, vai retornar para o cooperado, que vai ter uma renda melhor. Então, muitas vezes, a parte social,
né, sensibiliza mais do que a parte ambiental, ok? Tecnologia, né, nós estamos vendo aqui, né, um contentor distribuído num determinado município, em que eu tenho uma automatização do recolhimento do material. Então, a redução de recursos humanos vai impactar no custo. Isso é tecnologia, né? Mas eu preciso ter a participação do cidadão. Se ele jogar dentro do contentor tudo misturado, não vai adiantar, né? E o último slide, né, pelo tempo, é o que nós estamos colocando, né, como mais importante dentro dessa live, né? São as campanhas educativas, que não é função e obrigação apenas do professor lá no ensino fundamental, ensino médio ou na universidade, que nós chamamos de educação formal. Isto é uma obrigação de todo cidadão, né? Na empresa, na associação de bairro, tá? No clube de serviço, no Rotary, no Lions. Tá? Isso é obrigação de todos no ambiente da empresa em que eu vou estar atuando. Não é só do biólogo, ou só do engenheiro ambiental, ou só do agrônomo, ou do engenheiro civil, é de todos. Todos geram resíduo. Não existe um médico, um engenheiro, um advogado que não gere resíduo. Todos geram. Qualquer cidadão pode e deve contribuir, né, dentro do seu ambiente familiar, né, passando informação, ok? Então isso é dever de todos. E, obviamente, o poder público tem que estimular essa ação compartilhada, né? O setor público tem que ter, né, uma abertura do setor privado, e eu acredito que exista, só que eu preciso, né, articular isso junto ao Jornal da Cidade, que é parceiro do projeto de extensão aqui, Educa Ciência, um agradecimento ao Jornal da Cidade, mas nós temos ações fantásticas também da TV Tem, né, que é regional, da Record, de todos os instrumentos de comunicação. Então essa articulação ela tem que ser compartilhada com sempre que eu mencionei, que já trabalha há mais de 20 anos nesse setor, faz um trabalho fantástico, né? Mas a articulação, a iniciativa, na minha opinião, tem que partir do poder público. O setor privado está aí, né, tentando, né, sobreviver, ainda mais diante dessa pandemia, né? Então, muitas vezes é difícil, mas nós vamos superar esse momento e aí vamos poder avançar com mais sustentabilidade, né? Com mais condições de realmente ter um retorno mais positivo. Então, no último item daquela política nacional, o último item está exatamente as ações educativas serão priorizadas. Então, é a ação mais importante. Eu acho que é a número 1, né? Eu mostrei aqui que sem a participação do cidadão não há como nós termos avanços sustentáveis, né? Então, eu queria finalizar agradecendo a presença de todos, né? E me colocando aí à disposição para perguntas em função do tempo, né? Que nós não pudemos abraçar, né? Passar todas as informações que nós gostaríamos. Muito obrigado pela atenção. Dando prosseguimento à live, né? Como foi acordado com vocês, agora a gente entra no bloco de perguntas. Algumas perguntas foram feitas no chat, mas antes de dar continuidade, só avisando que quem ainda não preencheu o formulário para conseguir o certificado, no chat do YouTube tem o link para o formulário. Preenchendo lá, vai ser gerado um certificado para vocês. Tudo bem? Professor, agradecer ao senhor, né? Essa oportunidade
que tivemos aqui, de compreender melhor como que funciona essa coleta e também o processo de reciclagem desses resíduos que a gente produz, que de maneira banal a gente pode falar de lixo, né, como se algo fosse descartado assim, sem compreender qual é o resto do ciclo de vida dele. Então, a primeira pergunta vai muito nesse sentido que fizeram, né? Que é questionando justamente sobre o processo, né, de concessão da coleta de lixo em Bauru, que está em tramitação na Câmara. Faz 2 anos que eles estão com esse projeto e parece que nesse ano está chegando numa reta final. Você poderia comentar um pouco mais para a gente saber como que acontece isso? Perfeito. Bom, obrigado pela pergunta, Vinícius. E extremamente importante para o município, como você mencionou muito bem, foi contratada há mais de 2 anos, né, uma empresa de consultoria interdisciplinar, né, essa contratação foi via Caixa Econômica Federal, uma licitação, né, por solicitação da antiga administração, Clodoaldo Gazeta, e há mais de 2 anos se iniciou, então, por parte dessa empresa de consultoria, o levantamento de dados, tentando formatar uma rota tecnológica que nós chamamos, perfeito? E esse processo está em construção, ele está em revisão final, né? Este ano, com certeza, essa concessão será licitada, né? Então, o que está em finalização é um edital, né? Que será licitado na Bovespa, no que se chama de B3, ok? É um processo que vai ter que ter aprovação, como você mencionou muito bem, na Câmara Municipal, ok? E nesta concessão, ela foi discutida num conselho municipal muito importante, que tem um caráter consultivo e deliberativo, que é o CONDEMA. Também tivemos o ano passado, 2020, em outubro, novembro, uma audiência pública discutindo este edital. E o ponto que eu queria trazer aqui, de maior polêmica, que nós, individualmente, não só individualmente, mas em termos de CONDEMA, nós gostaríamos de chamar uma maior reflexão, é a não inclusão da coleta regular e seletiva, né, no âmbito do edital. Ou seja, foi uma decisão política da administração passada, que, pessoalmente, eu não concordo. Por quê? Porque a coleta regular e a coleta seletiva, hoje ela está sendo realizada pela empresa municipal Endurbe, ok? A empresa municipal faz isso há mais de 20 anos. E ela recebe para prestar esse serviço da prefeitura municipal, ok? Só que a empresa, a Endurbe, ela, há vários anos, nesse momento, mais ainda em função da pandemia, ela está deficitária. Ela não está conseguindo, né, ter um equilíbrio fiscal. Consequentemente, o município, né, precisa socorrer a empresa municipal para que ela continue prestando esse serviço, que requer o quê? Caminhões novos. Nós estamos falando numa saúde, né, numa prestação de serviço de saúde pública. O lixo é uma coisa importantíssima, eu não posso deixar de fazer o recolhimento, o destino final adequado. Então eu preciso ter caminhões novos, que muitas vezes a empresa municipal não tem como renovar os seus ativos. E aí a prefeitura, então, precisa comprar os caminhões e fazer uma concessão não onerosa para a empresa municipal. Então, nós somos favoráveis que, já que Bauru está discutindo uma concessão por 20 anos, que essa exigência dentro do edital seja incluída a coleta regular, ou seja, os 15 caminhões que vão para a futura ATT, vai ser uma área de transbordo e triagem, com investimento da concessionária, vai ser uma usina fantástica, automatizada,
né, que vai trazer muito efeito positivo para o município, que vai aumentar muito a logística reversa, fantástico. Eu sou extremamente favorável à concessão. Tá? O único ponto que eu discordo é a não inclusão da coleta regular para a concessionária. Aí a preocupação importante das CAN, né, das cooperativas de trabalho. E nós precisamos do reciclável. Perfeito. Então nós estamos propondo que o sistema de coleta seletiva seja concedido, como foi para os ecopontos, para as associações cooperativas. Ou seja, as associações das cooperativas vão ter a concessão desses caminhões gaiola, ok? Para prestar esse serviço ambiental. Por quê? Porque assim como aconteceu com os ecopontos, o cooperado tem interesse em sensibilizar o gereador, tem interesse em falar, meu amigo, por que você não está participando? Né? Tem uma maior atenção com relação à coleta. Tá? Então eu tenho certeza, tá, que se isso ocorrer, o cidadão bauruense vai ter uma taxa de lixo menor, porque vai ter uma taxa. Alguém vai ter que pagar a empresa concessionária. Perfeito? Então, isso o cidadão bauruense vai ter que arcar. Quanto menor for essa taxa, concorde, é melhor para todo mundo. Então, o que eu quero dizer é que eu acho importante que a empresa municipal continue prestando serviço na área de mobilidade urbana, de segurança do trânsito, semáforo, sinalização de trânsito, perfeito, né? Lá a questão de transporte urbano, ótimo. Mas essa questão de gestão de resíduos seria muito importante, é uma decisão política, obviamente, mas como o CONDEMA dá um respaldo técnico para o executivo, né? Eu peço uma reflexão, né, por parte da administração municipal, né, que incorpore esse processo no futuro edital. Ok? Obrigado, não sei se eu clareei. O seu microfone está fechado, Vinícius. Show. Professor, continuando nessa temática que você falou, principalmente o que envolve a coleta de resíduo reciclável, uma das perguntas foi feita pensando nisso, né? Como surgiu o aterro sanitário, né? Quais são os seus benefícios em comparação a outras maneiras de descarte que a gente já teve aí, e como que seria feito esse processo de transição, né, de aumento desses aterros, já que, ao meu ver, parece que eles, até o momento, é a melhor solução para não se gerar nenhum tipo de impacto ou reduzir um pouco o impacto ambiental sobre os nossos descartes de resíduos. Perfeito, Vinícius. O aterro sanitário, como o Brasil é um país continental, né, é uma obra de engenharia, de investimento alto. Como eu procurei mostrar para vocês, o investimento é alto por quê? Porque além de todo o processo de licenciamento ambiental, que é obrigatório por parte da CETESB, no caso do Estado de São Paulo, né, então é um processo lento, informações que fazem parte do licenciamento ambiental. De posse do licenciamento, o investimento na construção de um aterro pode ser feito pelo poder público ou pelo poder privado, né, setor privado. Ok? Eu sou favorável que esse investimento seja feito pelo setor privado. Ok? Por quê? Porque o setor público tem outras prioridades: educação, saúde, segurança, asfalto, água, assim por diante. Ok? Então, o aterro sanitário não seria, Vinícius e demais, a melhor solução. A finalidade, o aterro sanitário, eu chamaria assim, é um mal necessário. O que eu quero dizer para vocês? Eu nunca vou ter 100% de participação da sociedade na coleta seletiva. Eu nunca vou conseguir direcionar todo o resíduo orgânico para compostagem. Ok?
Então, eu sempre vou ter necessidade de ter um aterro sanitário para aterrar, né? E aí que é a nossa meta, o menor volume possível de rejeito, de resíduo, tá? Que nós chamamos de rejeito. Quanto menor for o aterramento, melhor. Eu vou ampliar a vida útil do aterro, eu vou ter um menor gasto financeiro por parte do município, perfeito? Mas o investimento que é significativo, vocês imaginam fazer toda aquela impermeabilização de base, drenar todo aquele chorume, drenar todos os gases que eu esqueci de mencionar, gerados no corpo do aterro, que é o metano, que é o gás gerado em ambiente com ausência de oxigênio anaeróbico. Então, tudo isso, né, o passivo ambiental, citar um exemplo prático, o aterro sanitário municipal, o aterro municipal de Bauru, esgotou-se a questão de 2 anos. Tá? A partir desse momento, todo o resíduo de Bauru foi destinado para o aterro privado lá da Este de Piratininga, ok? Tudo bem? Só que esse aterro, ele continua tendo custos de manutenção. Por quê? Porque ele continua produzindo chorume. Ele continua sendo fiscalizado pela CETESB. Tá? Não é assim, olha, fechou o aterro, vai todo mundo embora e acabou. Não. Eu vou ter lá ainda por muitos anos um custo, né, de manutenção desse aterro, percebe? Então, o que eu quero dizer para vocês é que o aterro é uma solução muito importante, diferente do aterro controlado, o aterro em vala, que é aquele que eu mostrei que você esconde o problema. Eu jogo o lixo numa vala, eu jogo um lixo, né, num buraco e jogo terra por cima. Aí não. Aí, né, não é isso que eu quero dizer. O aterro sanitário, repito, é um investimento de grande envergadura, né? Que ele é feito para 10, 12, 15 anos. E uma solução importante, Vinícius, para outros centros que não possuem a proximidade de um aterro, seriam os consórcios intermunicipais. Tá? Então vamos supor, eu tenho lá na Bahia, vamos citar um exemplo, 4, 5 municípios que não possuem nenhum aterro, nenhum deles. Eu posso fazer um aterro que venha atender 4, 5 municípios pequenos. Então é uma solução que aí porque o empresário não vai investir numa realidade dessa. Então aí sim, eu preciso ter ação pública, eu preciso ter o apoio, né, do governo federal via BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Caixa Econômica Federal, Ministério do Meio Ambiente. Eu preciso ter um apoio financeiro, porque senão não teremos mudanças de realidade. Não sei, Vinícius, se eu respondi. Acredito que sim, professor. Foi bem claro na sua pergunta, na sua resposta, né? Existem alguns outros temas que foram trazidos no chat, né? Algumas perguntas. 3 delas, elas, de alguma forma ou de outra, tratam do mesmo assunto, então eu vou decidir por fazer as 3 juntas, né? Aí você consegue discutir, né? Sobre elas. A primeira envolve de quais seriam os fatores políticos e técnicos que influenciam um baixo investimento em educação ambiental, né, já que é a sua área de estudo, sua área de especialização, e outros fatores também, como isso pode ser implementado na educação básica, né, quais seriam programas, ou se você tem conhecimento de alguns projetos que têm dado certo. E, por fim, algo voltado também à população de maneira geral, seria se há programas ou se você acha que seria interessante a inclusão de programas para premiação e incentivo de quem colaborasse com a separação do lixo, né? Perfeito. Nós temos boas ações no município em termos de educação ambiental, né? Nós temos
tanto, principalmente no ensino municipal, né, profissionais, boas profissionais, né, não quero ser injusto aqui, mas nós temos aí uma articulação muito positiva, né, inclusive de um grupo de estudo, né, dentro do CONDEMA, que uma comissão, um grupo de educação ambiental, né? Esse grupo de educação ambiental, ele tem aí à frente dele, né, a coordenação da professora Janda, né, que é ex-colega aqui do Departamento de Ciências Biológicas, e da professora Cirlei, né, da Secretaria do Meio Ambiente, que tem uma articulação muito grande com a Secretaria Municipal da Educação, né? Então, nós temos um programa de educação ambiental, né, no município de Bauru. É muito importante, por quê? Porque Bauru já foi agraciado com um selo de qualidade muito importante, que é o município verde-azul. Esse município verde-azul, ele tem uma avaliação em termos de notas, né, composta por 10 itens, que envolve a qualidade na gestão de resíduo, a questão de recursos hídricos, tratamento de esgoto e também atividades de educação ambiental. Então, nós temos na Secretaria do Meio Ambiente uma profissional, né, que ela é designada pelo secretário do Meio Ambiente, né, atualmente professor Dorival Coral, que designa essa profissional para fazer esse levantamento de todas essas ações do poder público municipal frente às questões ambientais. Então, a arborização urbana é um item, né? Limpeza urbana é um item. Então, é um conjunto de ações que fazem com que o Estado, né, conceda esse selo ambiental chamado Município Verde-Azul. Então, todos os municípios do Estado estão procurando se adequar, né? Obviamente, nesse 2020 e 2021 são 2 anos atípicos em termos de orçamento, né? Todo mundo está ciente da dificuldade orçamentária dos municípios, do Estado e do governo federal. Todos estão sendo impactados, né? Então, obviamente, todo projeto, e isso envolve educação ambiental, fica mais difícil. O que eu quero dizer? Eu preciso, numa ação de educação ambiental, para professores em escolas, eu preciso muitas vezes levar esses professores até lá a estação de coleta, de estação de tratamento de água, até o Jardim Botânico. São ações, né, uma central de triagem, são ações multiplicadoras, né? Ou seja, essa live, eu acho que isso que é importante, tem por objetivo a formação de agentes multiplicadores, como são as atividades de ensino, de educação, por parte da Secretaria Municipal da Educação, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ou seja, fazer com que os professores, dentro do livro didático, né, que eles abraçam no ambiente escolar, enfoquem com maior conteúdo, com maior dedicação esse tema. Não de maneira exclusiva, é óbvio, mas que é muito importante dentro da educação ambiental. Em relação à educação não formal, né, fora do ambiente escolar, é o que eu mencionei. Eu acredito que nós precisamos, né, em 2022, principalmente pós-pandemia, ou no segundo semestre de 2021, tentar, né, uma articulação que construa aí, tem uma participação do setor privado, rede de supermercado, imprensa, todos os órgãos de imprensa, porque nós estamos falando em comunicação. Por sinal, né, essa rede social aqui, esse instrumento, né, é fantástico. Porque, como a gente podia imaginar, né, um Facebook, um LinkedIn, uma live como essa, há 10 anos atrás? Quer dizer, a comunicação é fantástica, é uma ferramenta indispensável para informação, para transferência do conhecimento, para extensão universitária, né? Perfeito? Mas nós temos, Vinícius, excelentes ações, né?
é, as duas colegas que eu mencionei apresentam todos os projetos de educação ambiental no CONDEMA, recebem sugestões, recebem contribuições do Fundo Municipal do Meio Ambiente para continuar desenvolvendo as suas ações. Professor, agora a gente está caminhando para a finalização do programa, né? Então, vou fazer a última pergunta. Ela é um pouco diferente das outras, ela é no âmbito um pouco mais pessoal, né? Perguntar no chat como que funciona uma composteira caseira, né? Como se faz e como a pessoa pode confeccionar, considerando que muita gente tem um jardim, uma pequena horta em casa, e gostaria de estar utilizando parte desse resíduo orgânico que ela produz para esse fim. Poderia dar um... Perfeito. Nós temos, né, não vai dar tempo de falar detalhadamente, mas nós temos no YouTube, nós temos em sites, né, vídeos que mostram, né, detalhadamente o passo a passo para a construção, né, inclusive de um minhocário, né, que seria um passo à frente numa composteira, né, que eu posso montar na minha residência com caixas plásticas de maneira verticalizada, aonde eu vou colocando o resíduo orgânico, né? E nesse resíduo orgânico ainda tem um site muito interessante chamado Minhobox, né? O que me veio à mente, pessoal, não quero fazer propaganda de ninguém, temos várias, tá? Que ele comercializa essa estrutura de caixas plásticas verticalizadas, matrizes de minhoca, e no site eu tenho toda a orientação em que você vai colocando, né, o resíduo orgânico que vai sendo compostado, tá? Dentro daquela caixa plástica, o resíduo já tem umidade, tá? Então eu não preciso colocar água, mas eu preciso ter na parte inferior o que? A captação desse efluente, desse líquido, que vai sendo drenado por esse resíduo de alimento, e na parte superior eu vou retornando para essa caixa. Por quê? Porque esse efluente tem nutrientes, tá? Não é um material rico em nutrientes, por isso que a gente chama de condicionador de solo, mas é um material muito bom para utilizar numa horta caseira, para utilizar no jardim, na arborização urbana, enfim, é muito positivo. Nessas caixas, além do processo natural de compostagem, degradação, né, desse resíduo orgânico, como eu falei, eu posso ainda ter a contribuição, né, de minhocas, e isso é um processo crescente, tem um potencial biótico muito positivo, e eu vou gerar humus, que é um material muito mais rico, né, para utilizar na minha horta. Ok? Mas eu peço que vocês acionem aí, né, vídeos, sites, que vai ter uma visibilidade fantástica. Eu agradeço, professor. Com certeza, eu acho que as pessoas vão aproveitar dessas dicas e ir atrás, talvez quem tem uma hortinha, para já fazer também uma maneira de sustentação dela a partir da composteira. Agora, a gente vai finalizar a live. Agradeço a sua presença, professor. Antes, gostaria de dar alguns comunicados, retomando, né, que o formulário para o certificado ele vai ficar aberto até 10 minutos após o encerramento da live. Então, quem ainda não preencheu, pode ir lá preencher, que vai ter garantido seu certificado com 2 horas de atividades. Em relação a esse vídeo, muitos perceberam que a gente não tem um intérprete de Libras. O que vai acontecer? Iremos postar ele na semana que vem, junto, né, incluso com a gravação do intérprete de Libras, para quem não pôde acompanhar hoje, conseguir assistir nos próximos dias. Antes de finalizar, os agradecimentos, né, ao coordenador do projeto Educaciências, o professor Aguinaldo Robson Souza, a vice-coordenadora, a professora Vera Lúcia Capellini, e, claro, novamente, um agradecimento imenso ao nosso convidado de hoje, que foi o professor Aloysio Costa Sampaio.
E todos vocês que nos assistiram até agora, né, uma horinha e 15 de live a respeito desse tema. E também agradecer a equipe de bolsistas que realizaram a live de hoje, a Isabelle Ferraz, o João Mota, Rafaela Monteiro e a Thalissa Umemura. E assim a gente encerra a live de hoje. Fiquem atentos que daqui 2 semanas terá um próximo. E fiquem também ansiosos que logo menos, semana que vem, a gente já lança um podcast e um dos convidados é o próprio professor Aloysio, junto com outros convidados para ampliar esse debate que fizemos hoje aqui. Tudo bem? Agradeço a presença de todos vocês aí. Tenham uma boa noite.